Olá! Começa mais uma edição do Estúdio Tribuna Online. A nossa convidada de hoje é a endocrinologista pediatra Poliana Guarçoni e vamos falar de um assunto muito importante, diabetes, que é uma doença que atinge 16 milhões de brasileiros. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui com você, Mayra. Então vamos lá. Doutora, o que é diabetes e qual a diferença entre os tipos? Bem, diabetes é uma doença metabólica e vários fatores que causam diabetes, né? Mas de uma forma geral é uma doença que causa hiperglicemia, ou seja, muito açúcar no sangue. E a gente vai aí pontuar os dois tipos de diabetes que são bem diferentes. São vários tipos de diabetes, mas os principais, tipo 1 e tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que o pâncreas, que é o nosso órgão que produz a insulina, para de produzir, ele realmente falha, ele para de produzir. Então, o tipo 1 tem a deficiência total da produção de insulina. Ou então, do tipo 2, ele precisa produzir uma quantidade maior de insulina, porque essa insulina não é boa, ela não funciona de forma adequada. Essa é a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2. E quais os sintomas? São parecidos? Como é que é? Não, a maioria dos sintomas são diferentes, né? O diabetes tipo 1, ele costuma ser mais agudo. Em coisa de 15, 30 dias, a criança desidrata, perde muito peso, sente muita fome, bebe muita água. E se não for diagnosticado logo, ela pode levar um quadro de cetoacidose diabética e até entrar em coma. É um caso mais grave. O tipo 2 não, é uma doença insidiosa. A pessoa normalmente não sente muita coisa, ela começa a sentir alguma coisa quando a glicemia dela já está alta há um bom tempo. E quais são os cuidados, quais são os tratamentos? O tipo 1 é uma doença autoimune, então nada que você faça com essa criança, que normalmente o tipo 1 se manifesta mais na criança, vai tirar esse prognóstico dela ter o tipo 1 de verdade, né? Porque ela já nasce com aquilo dali determinado na vida dela. O tipo 2 não, é mais uma herança familiar, então tem hábitos de vida envolvido aí. É uma pessoa que normalmente não se cuida, é obesa, sedentária, uma alimentação ruim e aparece mais tardiamente, média aos 35 anos de idade. Então no tipo 1, como eu falei, como é falência do pâncreas, ele para de produzir insulina, o tratamento é reposição de insulina. No tipo 2 não, a gente vai endireitar um pouquinho essa produção da insulina que está deficiente, que está ruim. Então normalmente a gente usa medicamentos orais, que a gente chama de medicamentos hipoglicemiantes. Tem uma faixa etária mais predominante? Sim, a gente via normalmente, era mais frequente no escolar, o tipo 1. Hoje a gente está vendo, já abrindo quadro, em crianças muito pequenas. Bebezinho, até com menos de 1 ano de idade, já tem se manifestado diabetes tipo 1. Lembrando que ele é autoimune, então nada que a gente faça aí vai mudar esse quadro, né? O tipo 2 também, a incidência aumentou muito, a faixa etária mais frequente é aos 35 anos, que a gente tem visto por piora da qualidade de vida, principalmente dos brasileiros, né? Aumentando o índice de obesidade, de sedentarismo. Então a faixa etária em média é aos 35 anos de idade que se manifesta o tipo 2. O que a gente pode fazer para tentar evitar? No tipo 2, que é o mais importante de verdade, a gente pensar em prevenção, seria exatamente o diagnóstico precoce. Quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico do diabetes, melhor, porque se demora muito, né, a se fazer o diagnóstico. Você falou aí, a gente hoje no Brasil tem aproximadamente 16 milhões de brasileiros com diabetes, né, tipo 1 e tipo 2 aí junto. Sendo que desses 16, aproximadamente 8 milhões não têm ainda o diagnóstico, quer dizer, aproximadamente 50% do paciente diabético não sabe que é diabético, já que poderia estar se cuidando e não se cuida. Então, quando ele faz o diagnóstico, às vezes já se apareceu até uma complicação. E quem tem histórico familiar, precisa ficar mais atento? Sim, quem tem histórico familiar tem que ficar atento para o diabetes tipo 2, porque é aquilo dali, se você consegue melhorar a sua qualidade de vida, não ser sedentário, ter um bom peso, uma boa alimentação, fazer atividade física frequente, você diminui muito a sua chance de desenvolver o tipo 2. Lembrando o diagnóstico precoce, né? O tipo 1 é autoimune, então ele não tem muito a ver com a família, ele já é genético mesmo, você já nasce determinado que em algum momento da sua vida você vai abrir o quadro. Entendi. E essa doença pode ocasionar outras? Sim, sim. O grande problema hoje do diabetes é que, como é uma doença que na maioria das vezes ela é insidiosa, ela tem uma dificuldade grande de tratamento, porque o tratamento, como eu disse,
é basicamente mudança de hábito de vida. E você mudar um hábito de vida é muito difícil, né? Quando você recebe o diagnóstico de diabetes, que você fala, meu Deus, agora eu tenho que me cuidar, né? De fato, fazer atividade física, de fato me alimentar melhor, tomar remédio na hora certa, insulina, controlar melhor isso daí, dificulta um pouco a vida. Então, como isso não há uma boa adesão, a gente percebe que desses 16 milhões, né, 8 não têm o diagnóstico ainda e 40% não se cuidam, eles não acreditam que o cuidado vai ser importante. E vai desencadear algumas doenças que são graves, como retinopatia diabética, neuropatia diabética. Então a gente vai ter um quadro aumentado de amputação de membros, cegueira e outras disfunções cardiovasculares importantes, principalmente no paciente diabético. O diabetes hoje no Brasil é o maior causador de insuficiência renal, de amputação de membros e de cegueira. E a gente sabendo que se você faz um bom tratamento, você consegue um resultado positivo diminuindo esse risco. É uma doença que permite que o paciente tenha qualidade de vida, mas é uma doença que demanda muita atenção, né? Sim, é uma doença que atualmente a gente tem muitas drogas disponíveis, muita tecnologia disponível a nosso favor, né, no tratamento do diabetes, mas a gente precisa que o paciente faça parte dele, que é a adesão ao tratamento. Doutora, quando o paciente recebe o diagnóstico, o que tem de disponível para ele começar o tratamento? Bem, a gente tem as redes privadas, né, que vão ter os médicos especialistas, da mesma forma que na rede pública. Hoje aqui no Espírito Santo, a gente tem montando uma associação de diabéticos, que a intenção é exatamente isso, montar uma equipe multiprofissional com médico, psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermeiro, para poder dar esse apoio ao paciente diabético. E nas unidades básicas de saúde, como também no estado, são oferecidos serviços de apoio aos pacientes com diabetes. Doutora, muito obrigada pela participação, por esclarecer as nossas dúvidas. E essa foi mais uma edição do Estúdio Tribuna Online. Obrigada pela audiência e até a próxima!